Gente, tive que dar uma parada para tomar uma água para respirar. Talvez vocês aproveitem esse intervalo aí para fazer isso também. Então, eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Espero que até aqui esteja tudo certo. Mas já foi 20 minutos de aula, né? Passa rápido. Então, vamos seguir. Já falamos dos 4 tipos que ela pode se apresentar clinicamente, a pressão na gestação. E agora nós vamos conversar sobre as principais complicações que podem acontecer derivadas da pressão alta da gestação, principalmente. Então, a síndrome HELP, que é super importante, tá? O que que significa aí essa sigla, né? Hemólise, tá? Elevação de enzimas hepáticas e uma plaquetopenia. Então, uma mulher que tem a pressão alta e começa a apresentar esses sinais, sintomas, né? A gente precisa investigar síndrome HELP e tratar como esse agravamento, tá? O que que acontece que causa síndrome HELP? São lesões endoteliais hepáticas. Então, aqueles microvasinhos do fígado começam a sofrer lesão, né, da pressão alta da gestação e acabam fazendo uma ativação, uma agregação das plaquetas que resultam aí em morte dos hepatócitos e aí por isso a gente acaba tendo elevação das enzimas hepáticas, plaquetopenia, certo? Se a gente pensar no universo de todas as grávidas, a síndrome HELP vai acometer 1% das gestantes, tá? Se a gente pensar nas gestantes que já possuem pré-eclâmpsia, ela vai afetar aí até 20% dessas mulheres que já têm pré-eclâmpsia. Então, é nessas mulheres que a gente precisa ficar mais atenta ainda, tá? E representa uma causa de morte materna super importante, né? 24%, a depender, né, do suporte que a gente vai oferecer. Se você faz o diagnóstico rápido, se você consegue encaminhar para um centro de referência, se você tem medicação adequada, tem suporte de UTI, né? Então, assim, é muito importante reconhecer e fazer esse diagnóstico, tá? E aí as principais complicações que levam à morte materna seria hemorragia cerebral, né? A CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, que é bem comum da gente ver nessas mulheres, uma falência cardiopulmonar, insuficiência renal aguda, cefalopatia e a síndrome da angústia respiratória do adulto. Mas principalmente, assim, hemorragia cerebral, CIVD e insuficiência renal aguda. Bom, então, dentro da síndrome HELP, 18% das mulheres que têm HELP não vão ter pressão alta, tá? E 10% das com síndrome HELP não vão ter proteinúria. Então, assim, não precisa ter todos os comemorativos, tá? Para a gente pensar na síndrome HELP e para dar esse diagnóstico, né? É até, sim, uma história pessoal, assim, que a minha amiga, minha sócia, estava gestante, né? Sentiu um mal-estar no dia, me mandou mensagem, ó, Fê, tô me sentindo mal, não vou trabalhar e tal. Eu estava no plantão, na época, eu ainda fazia plantão, é que você tá sentindo? Ah, tô com um pouco de dor de cabeça e tal, minha pressão tá normal, mas tá tudo bem, vou dormir um pouco, acho que é enxaqueca e tal, beleza. Aí passou as horas, ela, tô com uma azia, não tô bem, não tô bem. Eu, não, vou sair do plantão, vou passar aí. Não, não precisa, vai sair cansada. Não, eu vou sair do plantão e vou passar aí. Ah, tô indo, né? A hora que eu saí do plantão, eu falei, ó, tô indo. Vou passar na clínica, pegar um sonar, né? E vou aí te avaliar. Não, não precisa, tá cansada. Eu, não, eu já tô chegando. Aí eu fui lá avaliá-la, pressão normal, tinha passado dor de cabeça, e daí eu insisti, vamos lá no hospital coletar exames, vamos lá no hospital coletar exames. Ah, tu fica me inventando doença, porque tu fica me inventando doença. Se vocês quiserem assistir o relato dela, ela deu lá no Insta, @Manual da Grávida Moderna. Fica me inventando doença, fica me inventando doença. E daí não queria ir, né? E quando o marido dela saiu do quarto, que ela tava no quarto, onde foi avaliar, ela disse: Ai, tu acha que eu tenho que ir mesmo? Aí eu disse: Sim, tem que ir. Aí lá, então tá, então vamos. Aí fomos fazer os exames, né, para avaliar. E ela veio com as enzimas hepáticas bem alteradas, inclusive, mas a pressão normal, o resto tudo normal. Aí a gente precisou fazer o diagnóstico diferencial com doenças hepáticas da gestação, né? E no fim da história, assim, só para resumir para vocês, ela fechou o diagnóstico para pré-eclâmpsia
para síndrome HELP e para colestase gravídica, né? Então ela teve três coisas juntas, assim. E ela foi apresentar proteinúria no pós-parto, que antes de dar alta para ela no hospital, eu falei, vamos coletar mais uma proteinúria para ter certeza aí, né? Que não foi um HELP com uma pré-eclâmpsia com HELP mesmo. Aí ela acabou fechando todos os diagnósticos. E a pressão sempre normal, né? E lá na casa dela, ela me dizia assim: se, se eu tiver uma HELP com pressão normal, eu vou rasgar o meu diploma. Aí, esses dias eu temos que ir lá rasgar o diploma, né? Mas então é isso, gente. 18% pode ter pressão normal e 10% pode não ter proteinúria, tá? Mas vou dizer que o caso dela foi o único caso que eu atendi até hoje com pressão normal e que era síndrome HELP, tá? E daí, sinais comuns, então, que essa mulher vai chegar no pronto-socorro para vocês reclamando, né? Cefaleia, então, aquilo que eu falei, grávida com dor de cabeça, tem que medir a pressão sempre, tá? Distúrbio visual, principalmente escotomas cintilantes, tá? Um mal-estar generalizado, né? É isso, é uma azia, uma náusea, uma coisa estranha, súbita, né? De início súbito, e a dor epigástrica ou no quadrante superior direito, que a pessoa vai te referir como sendo uma barra. Ai, doutora, como se fosse uma barra aqui, ó, de ferro me apertando. Elas fazem bem assim, né? Que seria por conta da distensão da cápsula hepática, tá? Então, esses são os sinais mais comuns que as grávidas referem ao procurar atendimento e que aí a gente precisa, né, se ligar, ver a pressão e solicitar os exames para o diagnóstico. E é importante saber, né, que tem uma taxa de recorrência aí para gestações futuras e essa taxa não é pequena, tá? 20%. Então, os critérios laboratoriais, né? Os exames que a gente tem que solicitar se a gente estiver suspeitando de síndrome HELP. A desidrogenase, quando ela está acima de 600, fala a favor de HELP, por conta do dano hepático. Bilirrubinas, se estiver maior ou igual a 1,2 também. As transaminases, são TJ e GP, se estiverem duas vezes maior que o limite superior. E as plaquetas abaixo de 100 mil. E aí, o outro complicação da pressão alta seria a eclâmpsia, tá? Que a eclâmpsia nada mais é que convulsão em uma mulher com pré-eclâmpsia. Então, convulsão numa gestante que tem pré-eclâmpsia. E que não pode ser atribuída a nenhuma outra causa, né? Se a gestante não é epilética, enfim, não fez uso de medicações que possam ter causado convulsão, enfim. E não é por hipoglicemia, nem por hiperglicemia. Então, né, a gente exclui aí algumas coisas, né? Então, uma convulsão, perdão, que não pode ser atribuída a uma outra causa, tá? E ela pode acontecer durante a gestação, pode acontecer no parto e pode acontecer no puerpério, que seriam até 6 semanas após o parto, tá? Podem ser convulsões generalizadas ou focais e multifocais, e aí vai acometer até 1% das gestantes. Os sintomas premonitórios são sintomas que vêm antes da pessoa chegar a convulsionar. Então, uma cefaleia persistente, a cefaleia da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, normalmente ela é frontal, tá? Occipital também, mas mais frontal. Uma visão borrada, uma fotofobia, o paciente pode ficar um pouco confusa, alterada, tá? Em caso de vocês presenciarem uma eclâmpsia, então, manter a via aérea livre, botar a gestante em decúbito lateral esquerdo, que é para melhorar o fluxo sanguíneo para o bebê, porque ele fica comprometido nesse momento. Já instalar uma máscara de O2 com 10 litros, né, de oxigênio por minuto. Caso a gestante ainda não esteja sendo sulfatada, e essa é a primeira regra, tem que iniciar a sulfatação, tá? A gente não vai fazer nada com essa mulher enquanto ela não estiver estabilizada, tá? Esse é o primeiro ponto, assim, tá? Então, via aérea livre, decúbito lateral direito, máscara de O2 e caso ela ainda não esteja sendo sulfatada, iniciar a sulfatação, tá? O bebê vai apresentar uma bradicardia durante o momento ali da convulsão e no pós-ictal pode se manter aí até uns 10 minutos ainda com
uma bradicardia, que é os batimentos cardíacos do bebê batendo, né, abaixo da taxa ali esperada normal, tá? Então, pode até 10 minutos depois que a mãe já está estável, ainda pode ter alteração dos batimentos fetais, não dá para se desesperar. Dá um desespero, mas não dá para se desesperar. Respira e lembra, né, do que você aprendeu. Primeiro, estabilizar antes de fazer qualquer coisa, e que é normal ter essa bradicardia, tá? E muito menos levar a mulher para uma cesárea convulsionando, né? Isso pior ainda, tá? Então, vamos lá. Fatores de risco clínicos para pré-eclâmpsia. Então, um risco alto, porque a gente tem que tentar evitar que essa mulher desenvolva pré-eclâmpsia. E a gente já sabe alguns fatores de risco, né, que aumentam a chance de ela ter, tá? E isso é imprescindível, sabe? Isso tinha que estar colado, sei lá, como se fosse uma cenoura na frente dos médicos que atendem pré-natal, tá? Então, alto risco, então, para desenvolver a pré-eclâmpsia, e que se tiver um ou mais desses fatores, tem que iniciar o uso do AS a partir de 12 semanas de gestação, tá? Então, se ela já teve pré-eclâmpsia em outra gestação, principalmente se teve um desfecho adverso, né, uma morte, né, um natal, alguma coisa assim, teve que induzir um parto muito prematuro por conta da pré-eclâmpsia. Se são gêmeos, trigêmeos, enfim, né, uma gravidez multifetal. Se ela já é hipertensa crônica, tá? Se tem alguma doença autoimune, síndrome antifosfolípide, lúpus, se já tem doença renal e se a mulher é diabética tipo 1 ou tipo 2, tá? Caso ela tenha risco moderado, dois fatores ou mais, aí a gente também vai indicar o ácido acetil salicílico nessa mulher a partir de 12 semanas. Esses critérios são da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Nuliparidade, então, se é o primeiro bebê dessa mulher, a gente vai indicar, e tiver, né, dois, é um dos critérios para indicar o AS. Se ela teve mãe ou irmãs que tiveram pré-eclâmpsia também, tá? Mulheres de etnia negra e de baixo nível socioeconômico também. Fatores da história pessoal, então, se ela foi pequena ao nascer, né? Se ela foi PIG, ou se ela foi restrita também. Se ela já teve algum desfecho gestacional anterior adverso, né? Ou se ela tem um intervalo entre as gestações maior do que 10 anos, então a gente considera como se fosse uma primeira gestação novamente, tá? Um IMC acima de 30 e a idade materna acima de 35 anos. Então, né, vocês vão observar que às vezes o obstetra fala: Nossa, quanta mulher com pré-eclâmpsia! Sim, o quanto de mulheres que a gente está tendo agora que está engravidando mais tarde. Não tem problema nenhum em engravidar mais tarde, mas a gente tem que saber cuidar dessa paciente. Então, muitas mulheres tendo o primeiro filho acima de 35 anos, pronto, já tem que dar essa para essa mulher, tá? Já tem que dar cálcio para essa mulher. Então, é importantíssimo estar atento com esses critérios, né, na mente, para não perder o timing de iniciar, o ácido fólico, tá? Aí tem alguns estudos que falam, né, que tem que iniciar entre 12 e 16 semanas. Seria o período ideal que mais vai ter benefício para essa paciente, tá? Mas tem algumas vertentes que defendem que se, por exemplo, ela trocou de pré-natalista, né, ou você começou a trabalhar, ela já está nesse posto de saúde, e aí começa a atender uma pessoa que já está gestante, e você vê que ela tem os fatores de risco, se ela ainda não desenvolveu a pré-eclâmpsia, inicia SS, tá? Então, tu começou a trabalhar, ela já tá com 24, aí tu pensa, puta merda, era para ter começado com 12 a 16. Não, se ela não tá com pressão alta ainda, não desenvolveu pré-eclâmpsia, comece igual, tá? É melhor do que não começar. Outra coisa interessante, no SUS, essas mulheres não vão ter acesso, né? Porque tem direito a um ultrassom, dois ultrassons, um pré-natal inteiro, né? E não são com Doppler, mas acho que vale conversar. Desculpa, as gatinhas estão falando, talvez vocês tenham ouvido alguma coisa, né? Ah, às vezes é importante conversar, porque às vezes a paciente tem condição de pagar para fazer o exame, tá? E ao fazer o ultrassom Doppler das artérias uterinas entre 12 e 13 semanas, quando a gente tem aumento do índice de pulsatilidade das artérias uterinas, isso indica que essa mulher tem um risco aumentado também de desenvolver pré-eclâmpsia, e aí a gente pode iniciar o AS, mesmo que
nos critérios ali que a gente já tinha avaliado, né, de histórico e tudo, mesmo que ali ela não fechasse, né, critério, se ela tem esse exame alterado, também a gente deve iniciar aí o AS e o cálcio para essa paciente, tá? Então, dá para estratificar. Ela não fechou nenhum critério ali, então ainda não vou iniciar o AS. Oferece para ela, né? Ó, existe esse exame para a gente avaliar isso, caso você tenha condição de fazer, né? Às vezes vão ter pacientes que vai ser possível realizar. Os biomarcadores também estão sendo super estudados agora, tá? Que seria o PAPA e o PIG-F, né? Que é o fator de crescimento placentário, a proteína plasmática associada à gestação, que quando eles estão com níveis reduzidos, eles se apresentam com níveis reduzidos nas mulheres que vão vir apresentar pré-eclâmpsia, tá? No Brasil, a gente ainda não tem o uso deles muito difundidos, ainda tá mais assim nos hospitais universitários, mais para pesquisa, tá? Mas está crescendo a utilização dele, principalmente naqueles casos de difícil diagnóstico, principalmente naqueles casos onde a gente fica na dúvida, porque não tem a pressão alta, ou não tem a proteinúria, ou já era hipertenso e começou a subir a pressão, né? Já era hipertenso, já vem, aí começou a subir mais a pressão, mas não apareceu proteinúria. E aí a gente fica meio, será que só a medicação não é suficiente? Ou será que realmente é uma pré-eclâmpsia que está surgindo, né? Eles vão ter o lugar deles, mas acredito que um pouco mais para frente aqui para nós, tá? E aí a prevenção, já tinha falado, do AS. AS infantil, que é 100 miligramas, vocês não vão errar, tá? Ao dia, de preferência antes das 16 semanas, tá? E OMS, a Sociedade de Estudos de Hipertensão na Gestação, indicam cálcio 1,5 a 2 gramas dia também, tá? Nos locais de baixa ingesta, que é como eu falei para vocês já lá no começo, né? Que o Brasil é considerado um local de baixa ingesta de cálcio, tá? Importante, importante, importante falar, tá? É muito comum ver os médicos recomendando dietas hipossódicas e repouso para as gestantes. Não, não precisa, não tem evidência. A fisiopatologia da pré-eclâmpsia não tem nada a ver com sódio, tá? Então, não precisa restringir a dieta e não precisa fazer repouso, tá? Pelo contrário, inclusive, a Sociedade de Estudos de Hipertensão na Gestação diz que a gente tem que incentivar a gestante a fazer alguma atividade física, inclusive, tá? Pelo menos 3 vezes na semana, que ajuda a controlar a pressão. Tratamento: controle da pressão, avaliação laboratorial inicial, avaliação de bem-estar fetal com ultrassom e a cardiotocografia. E essas avaliações vão depender da gravidade, das alterações que você vai recebendo nos exames, tá? Tratamento antihipertensivo, então. Se a pressão fica persistente, maior que 140 por 90, a gente vai ter que iniciar o tratamento. Então, 2 medidas, com intervalo de 4 horas, maior que 140 por 90, a gente inicia o tratamento. Os mesmos lá da hipertensão crônica que a gente falou lá no começo, tá? Então, metildopa, 500 a 3.000 miligramas, 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, amlodipino, suspender o amlodipino se tiver uma restrição de crescimento e nifedipino, mais lembrar dos efeitos colaterais. Se a APA estiver maior que 160 por 110 em qualquer momento, ela precisa de tratamento urgente, tá? De preferência hospitalar para monitorar melhor. Então, hidralazina endovenosa ou nifedipino via oral, tá? A hidralazina endovenosa e nifedipino via oral, a paciente vai utilizar, você vai aguardar 20 minutos, vai reavaliar essa pressão, se ela ainda estiver alta, você vai fazer uma segunda dose, vai aguardar 20 minutos, se ela ainda estiver alta, você vai repetir uma terceira dose, e se não baixar, aí pode utilizar o nitroprusiato de sódio também, tá? O ideal é que a gente reduza a PA, mas sem ser uma queda abrupta, tá? Porque uma queda muito abrupta tem muito risco de isquemia cerebral materna e também de redução do fluxo útero-placentário, então podendo trazer prejuízos para o bebê também, tá? Então, o ideal, se ela chega com 160 por 110, é a gente deixar ela ali com seus 140 por 90
e monitorar e fazendo esse acompanhamento, essa redução lentamente da pressão. Bem, também é importante nesses casos refratários, né, até antes de pensar no nitroprussiato, já iniciar a sulfatação, tá? O sulfato de magnésio, até a doutora Melânia Morim, que é brasileira e estudiosa de hipertensão, ela faz até uma brincadeira nas aulas dela, que é conjugar o verbo sulfatar. Ela faz todo mundo que está na plateia conjugar o verbo sulfatar. Então, eu sulfato, tu sulfatas, ele sulfata, nós sulfatamos, vós sulfatais, eles sulfatam. Precisa sulfatar. Gestantes com pré-eclâmpsias precisam sulfatar. É uma medicação barata, é uma medicação simples, é uma medicação segura e que tem que ser feita, tá? Que é ela que previne a gestante de convulsionar. E uma convulsão, uma gestação, tem grande risco de morte materna e fetal, tá? Então, sim, se você trabalha em um hospital de porta aberta, que pode chegar uma gestante com uma crise hipertensiva, vá lá na farmácia do hospital e verifica se tem sulfato de magnésio. Porque nos primeiros plantões que eu fiz recém-formada, numa cidade pequena aqui perto de Blumenau, não tinha movimento nenhum naquela cidade. Atendia uma pessoa por dia, duas pessoas por dia, assim, bem pouco mesmo. E eu tava já cansada de ler no quarto, de estudar, de tomar café, saía caminhar pelo hospital e a farmácia estava aberta. E aí não tinha ninguém. E aí eu entrei na farmácia e comecei a ver, tipo, se tinha todas as minhas medicações, assim, né? Se tinha tudo, né? Se tinha ocitocina, se tinha Metergin, se tinha as coisas que obstetra usa. E aí eu vi que não tinha sulfato de magnésio. Eu estava como obstetra de plantão no hospital de obstetrícia que não tinha sulfato de magnésio. Aquilo me deu um ruim tão grande. E aí eu preciso ligar para o diretor, preciso ligar para a gerente de enfermagem, e ninguém atendia, e eu passei a madrugada inteira estressada, porque é isso, gente. Ai, a enfermeira dizia para mim, ficava eu e uma enfermeira só. Ai, mas aqui o hospital é de baixo risco, a gente tem que mandar para o alto risco, tem que mandar para referência. Gente, mas até essa mulher ir para referência, até o SAMU chegar, até sabe? Eu vou fazer o quê? Vou me abraçar e vou chorar com a mulher? Vou me abraçar ali? Vou ficar segurando na mãozinha? A gente tem que poder estabilizar a paciente. Graças a Deus não chegou ninguém, mas eu mandei e-mail para Deus e todo mundo, já que ninguém atendia o telefone. Segunda-feira liguei de novo para todo mundo. E aí tá, daí providenciaram os fatos de magnésio, e aquela coisa, teve erro na compra, teve não sei o quê, mas quem tá de plantão é a gente. E acho que uns 3 plantões depois, eu atendi uma moça de 18 anos que chegou anúrica, com a pressão de 200, e graças a Deus eu tinha ido dar aquela passeada na farmácia. Depois a minha sócia disse que eu sou bruxa, eu digo que não, né? Mas acho que já é o sexto sentido, o anjo que sopra no ouvido da gente, né? Então tá. Então, sulfato de magnésio. Sempre que a gente iniciar o sulfato de magnésio, a gente vai manter ele por pelo menos 24 horas. E daí, se for indicado o nascimento desse bebê, a gente vai manter ele por mais 24 horas após o nascimento. Porque pode acontecer de você receber uma gestante que está, sei lá, com 32 semanas. O bebê tá bem, ela não tem síndrome HELP, ela só tá com uma pré-eclâmpsia grave, a gente ainda tem um bebê prematuro, mas que não tá restrito, não tá oligodrâmino, ela não tá com uma HELP, só pressão bem alta. A gente pode fazer, né, o controle dessa pressão com a hidralazina, com o nifedipino, usar o sulfato de magnésio, acompanhar ali as 24 horas, fazer um controle de exames para verificar se, né, se ela não vai desenvolver nesse período, suspender o sulfato de magnésio, ajustar a medicação antipertensiva e, se a pressão ficou regulada com as novas doses de medicações, ela e bebê bem, a gente pode dar alta para essa mulher e ela chegar até o termo, tá? Então, isso pode ser feito, pode acontecer. Não usar o sulfato de magnésio, necessitar o uso dele, não significa que a gente vai ter que interromper essa gestação. E caso seja uma mulher que chega com 37 semanas e a gente faz a sulfatação e o bebê nasce, ela vai ficar mais 24 horas recebendo sulfato de magnésio após o nascimento do bebê, tá? Ai, eu falo tá pra caramba, né? Mas vocês considerem aí, tá? E né, já vai assim.
O efeito colateral mais comum, então, é o rubor, na face, principalmente, um calor no corpo, um pouquinho de palpitação. A toxicidade do sulfato de magnésio é rara, tá? Mas quando essa paciente já tem alguma disfunção renal, alguma doença renal crônica, a gente vai utilizar a meia dose, tá? E a gente tem que monitorar os sinais clínicos dessa toxicidade. Então, normalmente a gente faz o cálculo para uso de 4 horas, porque a cada 4 horas a gente tem que reavaliar esses sintomas clínicos. Então a gente já calcula a dose para durar 4 horas, que aí quando acaba, você lembra que é obrigado a ir lá, né? Às vezes está num plantão muito cheio, você lembra de ir lá. A enfermeira vem te chamar para prescrever, para continuar o sulfato de magnésio, aí você lembra, tem que ir lá reavaliar esses sintomas clínicos. Quais seriam? Reflexo tendinoso, então tem que ter um martelinho na sala de parto e verificar o reflexo ali patelar, se ele estiver presente, mesmo que esteja mais fraquinho, tem que estar presente. A frequência cardíaca, desculpa, a frequência respiratória, eu escrevi errado aqui no slide, tá? É frequência respiratória maior que 16 movimentos respiratórios por minuto. E a diurese, então, sempre que a gente for iniciar a sulfatação, primeiro essa mulher tem que fazer uma sondagem vesical de demora, tá? A diurese tem que estar maior que 25 ml por hora. Em caso de depressão respiratória, que seria a, o nível mais grave, assim, da toxicidade ah, do uso do sulfato de magnésio, a gente vai usar o seu antídoto, que é o gluconato de cálcio. Então, assim, bom, vou ter que sulfatar a Dona Maria. Como que vai ser feito? Vai pegar acesso, vai sondar a Dona Maria, vai ter os exames dela, principalmente função renal, vai pegar e vai fazer, então, a sulfatação. Quando vai começar a sulfatação, você pega na farmácia uma ampola do gluconato de cálcio, pega ali as ampolas de água destilada, pega uma seringa de 20, pega a agulha rosa, porque eu não sei o número, mas é a rosa, pega um micropore, enrola tudo junto, assim, né, para ficar tudo juntinho, e vai botar em cima da cabeceira da paciente, vai deixar ali do lado do leito, tá? Por quê? Se tiver uma depressão respiratória, eu já tive um caso que foi quando uma bomba de infusão deu pane e abriu a correia aberto, tá? Foi a única vez, foi quando teve uma falha de equipamento, né? E aí é isso, se tu vai prescrever para ir na farmácia buscar, já era. Então, na cabeceira do lado da paciente, tá? E aí vai fazer lentamente, em 3 minutos ali, esse 1 grama de gluconato de cálcio. Mas raro, raro, raro acontecer, tá? Como eu disse, aconteceu comigo por uma falha de equipamento, tá? E como são os esquemas, então? Como que a gente vai usar esse sulfato de magnésio, dose e tal? Existe o esquema endovenoso e existe o esquema intramuscular. Gente, o esquema intramuscular é uma agulhona para fazer IM profundo, dolorida para um caramba, tá? Na nádega. Esse esquema a gente vai usar só nos casos que você vai ter que transferir a paciente, tá? Se tu tá no hospital referência, tu recebe uma gestante que precisa sulfatar, pelo amor de Deus, não tem por que usar o esquema que ela vai ficar depois sem conseguir sentar direito com dor na nádega por conta dessa injeção. Se é possível, a gente usar o esquema endovenoso, tá? Então, vai diluir 8 ml de sulfato de magnésio em 12 ml de água destilada e vai fazer EV lentamente, tá? Isso dá um estresse quando a pessoa está convulsionando e você tem que aplicar 1 ml por hora. Então, você vai diluir 8 em 12 e você vai ter 20 ml dessa solução, tá? E você vai ter que correr em 20 minutos. Então, você vai sentar do ladinho da paciente e vai começar. 1 ml, cronometra ali no relógio. Dali 1 minuto, mais 1 ml, tá? Se a paciente não tá convulsionando, se ela tá bem, ela vai começar a dizer, nossa, me dando um calorão, tô sentindo meu rosto quente. Normal, tá? Então é isso. 1 ml por minuto. Essa é a dose de ataque, tá? Fazer em 20 minutos. E depois a gente vai fazer uma dose de manutenção, que aí vão ser 20 ml de
sulfato de magnésio em 400 ml de soro, vai ficar, né, 500 ml, e vai correr em bomba de infusão 50 ml hora, certo? Lembrar que, que essas doses que eu estou falando é para o sulfato de magnésio a 50%, tá? E tem alguns lugares que vai ter o sulfato de magnésio a 10%, daí o cálculo é diferente, tá? Bom, e o esquema intramuscular, então, são 4 gramas de sulfato de magnésio EV mais 10 gramas IM, que vão ser divididos 5 gramas em cada nádega, porque é dolorido. E depois vai fazer mais 5 gramas intramuscular a cada 4 horas. Então, vai fazer numa nádega, dali a 4 horas na outra nádega, dali a 4 horas na outra nádega. Então, assim, se você tá trabalhando no SAMU e vai pegar em casa uma gestante que está convulsionando, você, né, grávida que está convulsionando, até que se prove o contrário, sulfata essa mulher, tá? Aqui aconteceu 2 vezes de eu receber no plantão o SAMU trazendo grávida convulsionando com o uso de diazepam. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Aí uma vez um ex-aluno que trouxe com diazepam e aí eu chamei, ô meu amigo, né? Pelo amor de Deus, passasse aqui. Como assim? Não tem sulfato de magnésio na ambulância do SAMU, na ambulância que tem médico? Daí ele, pois é, não sei o que é, vou ver, tem que ver. Se precisar, chama, a gente treina o SAMU para esse caso de convulsão, não, né? Porque o SAMU traz muitas vezes a gestante também. E aí já pode fazer essas injeções IM e trazer essa mulher mais protegida e esse bebê também, tá? Ou se você estiver num hospital menor, que, né, você tá acionando o transporte, não vai com bomba de infusão no transporte, então acaba sendo mais prático e até mais seguro, né, para evitar aí uma intoxicação, fazer essa dose intramuscular e andar para o lugar de referência. Momento de interrupção e a via de parto nos casos de pré-eclâmpsia. Então, quando a mulher tem uma pré-eclâmpsia ou tem uma hipertensão gestacional que está complicada, que tem ciúme, que tem oligodrame, que tem plaquetopenia, tudo aquilo que a gente já falou, e pré-eclâmpsia, mesmo que não seja pré-eclâmpsia grave, a gente vai indicar a indução do parto com 37 semanas. Esse é o prazo máximo. Bebê ficou no termo nascimento. Por quê? Tem benefícios do bebê ficar mais tempo na barriga para a maturação do bebê? Tem. Só que os riscos superam os benefícios. O risco dessa mulher descompensar a pressão, ter um descolamento de placenta, a gente perder o bebê, perder o útero da mãe, né, pela hemorragia, é muito maior, né? Essa mulher fazer uma síndrome HELP, fazer uma insuficiência renal, é muito maior o risco, né, de ele se manter no útero do que nascer com 37 semanas, tá? Caso seja uma hipertensão gestacional não complicada, então não tem proteinúria, tem pressão alta, não tem nenhum dos sinais comemorativos ali de risco, a gente pode levar essa gestação até 38, 39 semanas, tá? Caso aconteça alguma descompensação e o bebê ainda seja prematuro, tá? Qualquer conduta expectante que a gente vai fazer é para o benefício do bebê, às custas do risco de vida da mãe, tá? Então, são decisões difíceis, às vezes a mulher e a família não entendem num primeiro momento, precisa chamar suporte psicológico, tá? Precisa chamar a família e conversar para explicar bem, mas se isso acontece antes de 24 semanas, quando a gente não tem um bebê com chance de sobreviver extraútero, tá? A gente deve interromper a gestação. Não deve postergar a gestação pensando, vamos ver se esse bebê fica mais maduro. Não, porque o risco da mãe tá correndo ali e é de hora em hora, tá? Quando esse bebê tem mais de 24 semanas, encaminhar para um centro especializado, porque esse bebê tem chance de sobreviver, então um local com UTI neonatal, com UTI materna, para pensar numa maturação pulmonar, medicação para proteção neuronal do bebê e preparar a vaga de UTI para fazer a interrupção, certo? Decisões difíceis, a obstetrícia é linda, maravilhosa, mas às vezes tem os momentos
assim, de decisões tensas, tá? Então, via de parto. Para qualquer tipo de hipertensão na gestação, a gente tem que estimular o parto normal, tem que considerar o parto normal, a não ser que a gente tenha um outro motivo para indicar essa cesárea. Então, essa mulher está hipertensa, ela tem uma placenta prévia total, não tem discussão, é cesárea, tá? Mas os estudos mostram que uma mulher que já está com baita risco, você fazer uma cesárea nela, você aumenta 2 vezes o risco de morbidade grave nessas mulheres com pré-eclâmpsia. Muita gente pensa, principalmente, né, a população leiga, que pressão alta igual cesárea. E não, muito pelo contrário, essa mulher com pressão alta se beneficia ainda mais de ter um parto normal, tá? É, se essa mulher tem HELP, mais ainda, né? Gente, é muito simples, assim, ó, é só vocês pensarem. Bom, quando vocês estão no centro cirúrgico acompanhando cirurgia, qual é o principal motivo que os anestesistas cancelam cirurgias? Pressão alta. Pressão alta. Ah, eu preciso tirar a vesícula. Se tiver com pressão alta, eles vão cancelar. Eles vão cancelar a cirurgia, tá? Não é diferente para gestante. Não é diferente. Então, sim, uma cirurgia com uma pressão alta tem mais risco. E se tá tudo, né, dentro do ok, as outras condições maternas e fetais, estimular aí a indução do parto, tá? Sempre estabilizar a gestante, como a gente já falou antes, né? Sempre, sempre, sempre estabilizar a gestante antes de procedimento cirúrgico. Então, mesmo, né, se ela tem uma indicação de cesárea e ela tá com eclâmpsia, calma, até prepara o centro cirúrgico, mas estabiliza, inicia a sufletação, deixa ela sair da crise, coleta os exames para ver se ela não tá tendo além da eclâmpsia uma síndrome HELP, porque ela se tiver menos de 50.000 plaquetas, por exemplo, você já não pode fazer uma RAC, você tem que fazer uma anestesia geral. Se ela tem menos de 20.000 plaquetas, antes de operar, a gente tem que fazer transfusão de plaquetas. Então, calma, tá? É muito fácil jogar tudo para cesárea e às vezes a gente se atropela e acaba causando mais dano do que benefício para o paciente, tá? E aí eu fiz aqui um resumex dos 10 mandamentos da pressão alta na gestação para vocês não esquecerem. Vocês acharam que essa aula não ia acabar nunca mais, né? Então, os 10 mandamentos. Eu nunca esquecerei de estratificar a gestante para iniciar o uso do AS e do cálcio para a prevenção da pré-eclâmpsia. Uma das principais coisas para a gente diminuir a morte materna por pressão alta na gestação, simples, barato, tem no SUS, é tomar um comprimido por dia, tá? 2, medirei a pressão das gestantes em todas as consultas de pré-natal. Não indicarei dieta hipossódica e repouso para as gestantes. E acrescento mais, indicarei que faça atividade física. Nunca, 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 nunca subestimarei uma PA maior ou igual a 140/90. O paciente foi na consulta, tu mediu a pressão 140/90, tu não vai ficar com ela 4 horas em consulta para ver a pressão de novo. Mas tu vai fazer o quê? Vai dar um papelzinho para ela e vai dizer, ó, aqui, ó, minha senhora, vai medir a pressão 2, 3 vezes ao dia, nos horários mais aleatórios possíveis, e vai trazer para mim avaliar esse seu controle. Se a tua pressão der 140/90, agora nos próximos 3 dias, volta aqui que a gente vai ter que lhe acompanhar, tá? Vai ter que tratar, vai ter que fazer exames, enfim. Se der 160/110 a qualquer momento, é imediatamente hospital, tá? Então, nunca, nunca, nunca subestimar uma PA maior que 140/90. Lembrarei de sulfatar as gestantes com sinais premonitórios ou com pressão descompensada. Então, como eu falei, né? Sulfatar lá, conjugar o verbo sulfatar, como diz a doutora Melanie. Então, sempre sulfatar as gestantes, né? Com sinais premonitórios ou com a PA descompensada. No trabalho de parto também, tá? Tem que sulfatar as gestantes em trabalho de parto. Não indicarei cesárea utilizando a pressão elevada como única indicação. Não é indicação. Nunca, 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 nunca realizarei cesárea com a gestante em eclâmpsia, com a gestante descompensada. E vamos nos manter atualizados sobre esse tema na luta contra a principal causa de morte materna
no Brasil. Recentemente assisti uma aula de um médico do Reino Unido, que é um dos grandes pesquisadores sobre os biomarcadores para pré-eclâmpsia. Eu vou parar de compartilhar aqui, faltou o slide do obrigado. Mas assisti a aula dele, onde ele colocou as principais causas de morte materna no Reino Unido, tá? E aí ele mostrou um gráfico, primeiro mostrando tipo, o que que foi se descobrindo que foi diminuindo as mortes maternas por pressão alta. Então, o principal foi medir a pressão nas consultas pré-natal, a queda foi vertiginosa, tá? Depois foi o uso do Aécio cálcio, outra queda absurda. Então, treinamento da equipe em reconhecer e tratar, e encaminhar, é o que vai fazer a maior diferença para o desfecho dessas mulheres, desses bebês, tá? E aí, outra coisa que ele colocou, no Reino Unido, a hipertensão, ela tá lá no final das causas de morte materna. Riscos anestésicos vêm antes. Acidentes de carro vêm antes, tipo, várias coisas vêm antes de pré-eclâmpsia, tá? Enquanto aqui a pré-eclâmpsia é a principal causa, né? Então, é pré-eclâmpsia no Brasil, seguido por sepse, que também super evitável, né? Que não deveria ser responsável, tão responsável, né, por morte materna, e abortos, tá? Então, por favor, fiquem atentos, se mantenham atualizados. Espero que tenha esclarecido para vocês e ajude na prática do dia a dia. Eu tentei deixar a aula o mais prática possível, né? Nem falei de fisiopatologia, nada assim, porque é isso. O que importa é a gente mudar o desfecho dessas pacientes, dar uma chance de elas saírem sem sequelas dessa gestação, com o bebezinho no colo, para ir para casa. Isso é o que a gente quer, certo? Mais uma vez, muito obrigada, bom proveito da aula e espero que tenham gostado. Ahn, Caso fique alguma dúvida, entre em contato comigo, como eu não botei o slide de obrigado, então não ficou minhas redes, mas é fácil me achar no Instagram, enfim, eu posso mandar o e-mail ali para as meninas e qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau, um bom resto de congresso para vocês.